Estando na hora designada e presente todos os magistrados que vão atuar na sessão de hoje, Ministério Público, Secretaria e Pessoal de Apoio, e ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda turma desse regional. Inicialmente, submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Vamos, então, apregoar os processos, observando as preferências regimentais. Na pauta de PJE, na pauta da doutora Maristela. Faremos sustentação oral à distância do foro de Valadares. No 5 da pauta, doutora Maristela, inscrito doutor Hudson Teixeira Pinto, pela recorrente reclamante. Eu indago ao eminente advogado, doutor Hudson, se ele nos ouve bem lá de Valadares. Muito bem, bom dia para todos, estou ouvindo muito bem. Pois não, então, aqui nós temos o costume de a relatora anunciar a proposta de voto, até para orientar, eventualmente, a sustentação do advogado. Eminente relatora, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso interposto pela reclamada. No mérito, estou dando-lhe provimento parcial para fixar que o autor fruía de 1 hora de intervalo, de segunda a sexta-feira, e para decotar da condenação as horas extras intervalares de segunda a sexta-feira, mantendo-se as horas extras intervalares aos sábados, 15 minutos, devendo este intervalo de 1 hora ser considerado no cômputo das horas extras de segunda a sexta-feira. Estou também conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, estou negando-lhe provimento e mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. Pois não. Passa a palavra, então, eminente advogado, para a sua sustentação oral. Excelentíssimos senhores jogadores, a quem saúdo na pessoa do nosso brilhante presidente, desembargador Sebastião Geraldo, ilustre representante do Ministério Público, servidores que auxiliam nesse trabalho da turma, senhores e senhoras. Este processo, nós gostaríamos de frisar, em primeiro lugar, que nas razões recursais o reclamante requer, e aqui reitera, a revelia e confissão da reclamada, tendo em vista que, na audiência inaugural, a empresa reclamada pediu prazo para a juntada da carta de preposição. O juiz da época lhe deferiu o prazo, ela não atendeu, requereu nova prorrogação do prazo, não cumpriu. E até na data da audiência de instrução não havia juntado. E nessa ocasião, o juiz que presidia aquela audiência lhe deu um terceiro prazo e só assim houve ajuntado. No nosso entendimento, a revelia tem que ser reconhecida. Por quê? O processo tem regras. As regras são de regularização da representação. Já o artigo 13 do antigo CPC estabelecia, claro, que o que é repetido agora no atual CPC, de que quando não se regulariza a representação, no caso do réu, se aplica a revelia. No processo de trabalho, sabemos nós, as partes, quando não regularizada a representação na audiência, devem fazê-lo no prazo concedido pelo juiz, sob pena de cada um responder pelas consequências. E nesse caso concreto, nós reiteramos aqui a revelia e confissão, porque o processo deve obedecer regras, e as regras são no sentido de que a reclamada deve juntar a preposição. Em segundo lugar, se afastar da revelia e confissão, nós gostaríamos de chamar a atenção que há um pedido de equiparação salarial. A prova produzida revela que reclamante e paradigmas Leonardo Anderson Mendes e Walter Martins Gonçalves de Barros eram gerentes de contas. E o reclamante
com relação a todos os dois. Foi classificado como gerente de contas, foi admitido como gerente de contas antes de todos os outros dois. A reclamada, utilizando uma forma de dar aumento discriminatório de salário, passou sem ter plano de cargos de salário, sem nenhum fundamento, a conceder aumento a classificações, mudar a nomenclatura dos cargos para pleno, sênior, sem nenhum fundamento, exatamente para discriminar uns e privilegiar outros sem apoio na lei. A possível alegação de que os reclamantes paradigmas pudessem trabalhar em localidades distintas, nós levantamos aqui nas razões, no sentido de que todos, na verdade, eram vinculados a uma só gerência, que era a gerência regional de Belo Horizonte, onde todos eram subordinados, todos paradigmas eram gerentes de contas e todos eram subordinados ao mesmo gestor, o senhor Cláudio Canuto, segundo a testemunha ouvida aqui no processo. E a testemunha ainda diz o seguinte, que os paradigmas do reclamante eram todos subordinados ao mesmo gestor, o senhor Cláudio Canuto, e mais à frente em seu depoimento, que havia reuniões em Belo Horizonte, onde ficava a regional, ou seja, a localidade sede do trabalho de todos, reclamante e paradigma, era Belo Horizonte, embora a empresa, por razões de administração, colocava cada um deles numa localidade, uns em Governador Valadares, outros em Patinga e outros em Montes Claros. Assim, nós reiteramos aqui, com base na súmula número 6 do TST e no artigo 461 da CLT, a equiparação salarial por estar atendido todos os requisitos previstos nesse dispositivo seletário. Nós pedimos também, excelências, o acréscimo das horas extras. Na petição inicial, o recorrente afirmou que sua jornada se dava nos dias e horários reconhecidos na sentença. Entretanto, ressaltou que em 7 dias por mês, a sua jornada se estendia até por volta de 22 horas. Essa prova está clara. A testemunha disse o seguinte, que trabalhava das 7h30, 8 às 22 horas, mas que normalmente parava às 20. É o que, aliás, diz na inicial o reclamante. O trabalho era até às 20, mas em 7 dias por mês, ele estendia até às 22 horas, e isso está provado pela testemunha, fato que não tem outra prova senão esta. Com relação aos danos morais, o meritíssimo juiz reconheceu o assédio moral, reconheceu a imposição das metas abusivas e fixou a indenização em R$10.000. Dá para ver, excelências? O reclamante não concorda com essa decisão. Assim como a pessoa tem que trabalhar dentro de uma subordinação, ele também precisa de trabalhar obedecendo à saúde física e mental. Este processo demonstra que o reclamante, como outros paradigmas dele, eram vítimas de abusivas metas e, mais do que isso, perseguição, ligações fora de hora, humilhações perante outras pessoas e aviltando a honra de cada um deles. Pagar apenas R$10.000 de indenização, eminentes julgadores, é simplesmente permitir que a empresa, que sabe-se tem um histórico imenso nesse sentido, basta adentrar aí no site do tribunal e fazer uma pesquisa, é dizer para ela que ela pode continuar ofendendo seus trabalhadores, pode continuar ligando para eles 8 horas da noite, 9, e dizendo para eles que se não fizer determinado serviço que vai ser dispensado, xingando os funcionários, porque para ela vai compensar. Você pode fazer isso que depois nós pagamos R$10.000 e está resolvido. Nós, sinceramente, citamos aqui no processo um brilhante voto do desembargador Sérgio, da 8ª turma, onde ele, muito claramente, numa situação idêntica, ou pelo menos semelhante, fixou o valor de R$50.000,
que para nós, se não é o ideal, é pelo menos razoável e condizente com os critérios objetivos e subjetivos que servem de parâmetro para o juiz numa situação como essa. Então, senhores julgadores, nós pedimos a vossas excelências que reanalisem a questão e, respeitando aí o voto da ilustre relatora, que se reanalise o pedido de revelia e confissão e se afastar dele, que se defira a equiparação salarial e que se defira as horas extras. No que concerne às horas intervalares, nós gostaríamos de pedir vênia à ilustre relatora, que já antecipou a proposta de voto, para dizer o seguinte: se a empresa deveria ter um controle de jornada, não o trouxe aos autos. A tese defensiva no sentido que não havia controle de jornada. Isso já foi reconhecido que havia, pelo menos, a possibilidade de controlar. Então, a prova indica que não havia um intervalo. E nós pedimos que se reflita nesse ponto e também se mantenha nesse ponto a sentença. Muito obrigado. Relatora, tem a sustentação, né? Bom, eu vou tentar falar na ordem do que foi sustentado na tribuna, e antes disso gostaria de parabenizar o doutor Hudson pela objetiva, clara e densa sustentação oral. Pois bem, em relação à revelia e confissão, é certo que a reclamada deixou de cumprir os prazos iniciais fixados para a juntada dessa carta de preposição. Mas todos nós sabemos que os prazos judiciais não são peremptórios. E se o juiz concedeu à empresa a oportunidade de juntada da carta de preposição, eu acho que não há nenhuma irregularidade nisso. De todo modo, nós todos sabemos que a carta de preposição é uma criação jurisprudencial, não está prevista em lei. E aqui na turma nós aplicamos, por analogia, o caso do advogado que comparece ao juízo, defende os interesses da empresa e não junta o instrumento de mandato, o que configura mandato tácito. Então, por analogia, aplicamos esse entendimento. E, ao final do último prazo que foi concedido à reclamada, ela juntou aos autos a carta de preposição. Por esses fundamentos, eu estou negando o provimento ao recurso, não reconhecendo a revelia e confissão da empresa ré. Em relação à jornada fixada, eu entendo que o trabalho até às 22 horas refoge bastante do que temos presenciado em relação aos empregados dessa empresa. Então, aplicando a jornada na inicial e os princípios da e os demais princípios, eu estou mantendo a jornada fixada na sentença, que foi de 8 às 19h30, de segunda a sexta, de 8 às 13 e descanso aos domingos e feriados. Em relação ao intervalo, como o reclamante trabalhava longe das vistas de seu empregador e que o intervalo não era fiscalizado, não houve prova de que o intervalo era fiscalizado. Então, eu estou fixando esta pausa intervalar em 1 hora. Em relação à equiparação salarial, ficou provado pela prova documental e pela prova testemunhal que os paradigmas apontados na inicial trabalhavam em localidades diversas. A própria testemunha, ouvida a pedido do autor, relatou que o reclamante fazia a região de Governador Valadares, Teoflotone e Norte de Minas, e o depoente, a região de Valadares, Caratinga, Manhuaçu, que a função era a mesma, e que o modelo Leonardo trabalhava na região 38, e o Rodrigo na mesma região do reclamante, que o Walter trabalhou na região 31. E os contra-cheques do senhor Walter indicam que ele trabalhava em Belo Horizonte, enquanto o autor trabalhava em Valadares. E o fato de todos os modelos estarem subordinados a uma chefia comum em Belo Horizonte não autoriza a concessão da equiparação salarial, porque há um impeditivo no artigo 461 da CLT.
Em relação ao paradigma Leonardo Anderson Mendes, a prova documental demonstra que ele assumiu o cargo de conta gerente pleno em 1/7 de 2010, o que somente ocorreu com o autor em 2013, portanto, está provada a diferença superior a 2 anos. Em relação à indenização por danos morais, essa turma, em casos similares, quando provado o dano moral, como aconteceu no caso dos autos, aplica esse parâmetro em torno de R$10.000. E como a prova dos autos não é diversa dos demais casos analisados nessa turma, eu estou mantendo. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente, e eu mantenho a conclusão do voto. Pois não. Como vota o segundo votante? Estou de acordo, acompanho o voto da relatora. Pois não. Eu também acompanho. Na questão da revelia, se admite um mandato tácito, também se admitiria. E, mesmo assim, mais tarde foi juntada a carta, então não vislumbro a revelia. No ponto mais central da equiparação, o importante é onde a pessoa vive e trabalha, o custo de vida é de cada cidade, então o fato de residir em cidade diversa realmente está no formato legal que autoriza o pagamento diferenciado. E no tema do dano moral, o valor está razoável, tem que haver uma hierarquização de valores conforme o bem jurídico tutelado ou atingido. Nós temos aqui casos de morte ou perda de membros ou lesões, e essa lesão, na dimensão que ela tem, no efeito pedagógico punitivo, o valor está dentro da razoabilidade. Estou de acordo. Eu tinha verificado a questão de depreciação, mas eu tinha analisado um recurso errado. Isso foi... eu estou de acordo, está no recurso do reclamante. Então, eu estou acompanhando a eminente relatora integralmente também no voto e proclamo que a unanimidade prevaleceu a conclusão de voto anunciado pela eminente relatora, também cumprimentando o nosso advogado, nosso ex-colega, que está iniciando na advocacia, desejando que ele continue sempre brilhando aí na advocacia. O resultado fica aprovado. Cumprimento a todos também. Pois não. Cumprimento a todos também. Muito obrigado. Bom dia para todos. Bom dia. O próximo. Posso? Será também uma sustentação oral à distância do foro de Juiz de Fora, na pauta da doutora Sabrina. Processo 5 da pauta. Será a conexão. Inscrita, doutora Paula Carrara da Silva, pela recorrente Brasil Center Comunicações. 5 da pauta, doutora Sabrina. Eu indago a advogada lá, Juiz de Fora, se nos ouve bem de lá. Excelência, o áudio está baixo. Assim, estou falando mais próximo do microfone, está ouvindo bem agora, né? Melhorou muito, muito obrigada. Ok. Então, eu passo a palavra à eminente relatora para anunciar a sua proposta de voto. Pois não. Eu suscito de ofício a preliminar de inadmissibilidade do recurso da segunda reclamada da Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. por deserto. Conheço do recurso da primeira reclamada, Brasil Center Comunicações Limitada, e, no mérito, rejeito a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Eu passo a palavra à eminente advogada para a sua sustentação. Doutos desembargadores integrantes dessa mesa julgadora, a quem eu cumprimento através do doutor desembargador presidente, da doutora desembargadora relatora, ilustre representante do Ministério Público, senhores servidores e colegas advogados presentes, um bom dia. Eu venho sustentar as razões recursais da primeira reclamada, Brasil Center Comunicações, requerendo a reforma da sentença, em especial para se declarar a incompetência material dessa especializada, na medida em que a presente reclamação ela versa sobre o pagamento de indenização de seguro de vida. E conforme decidido pelo STJ, no conflito de competência de número 112.429, a matéria presente, ela versa sobre questão civil, sendo, portanto, competência da Justiça Comum. Nestes termos, eu peço vênia para requerer
a revisão da proposta de voto com a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso 4º, combinado com o artigo 337, inciso 2º do Código de Processo Civil. Caso Vossas Excelências entendam pela competência o que se faz pelo princípio da eventualidade, há que se declarar a ilegitimidade passiva da primeira reclamada Brasil Center, na medida em que a mesma se trata de mera estipulante do seguro de vida, tendo provado nos autos que cumpriu com sua obrigação de manutenção do seguro de vida para seus funcionários, para os seus colaboradores, tudo isso nos termos dos acordos coletivos firmados com o sindicato da categoria. Sendo assim, eu peço vênia também para requerer a reforma da respeitável sentença com a extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil. Sendo afastadas as preliminares, eu passo a impugnação do mérito, chamando a atenção de Vossas Excelências, data máxima vênia, para o fato de que a reclamante ela pleiteou perante a seguradora a indenização do seguro de vida que cobre, na verdade, somente morte natural, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez permanente total por doença funcional e por morte do cônjuge. Em caso de excelências, tanto a prova documental quanto a prova pericial demonstraram que a reclamante ela foi portadora de patologia degenerativa. Tanto é assim que, ao longo do contrato de trabalho, quando a reclamante se afastou, ela percebeu auxílio doença comum, B31, pelo INSS, o que demonstra mais não poder que a hipótese da doença, né, da qual a reclamante foi portadora, ela não se enquadra nas hipóteses de cobertura do seguro mantido. Além disso, como já dito, a primeira reclamada Brasil Center, ela demonstrou que ela cumpriu com o seu dever de manutenção do seguro de vida, ao contrário do que fora decidido na origem. Nesse sentido, e além disso, a aposentadoria por invalidez ela tem natureza meramente precária. Tanto é assim que, por força de lei, a própria autarquia previdenciária prevê a realização de perícias periódicas a cada 2 anos para que se constate a incapacidade, a manutenção da incapacidade. Por essas razões, eu peço novamente que seja revista a proposta de voto, dando provimento ao recurso da primeira reclamada Brasil Center. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Pois não, eminente relatora. Pois não, presidente. Pelo fato do objeto da presente ação decorrer de relação de emprego, resta atraída a aplicação do artigo 114.1 da Constituição Federal. Então, eu entendo que a competência é sim da Justiça do Trabalho. Quanto à ilegitimidade passiva arguída pela doutora, eu acho que basta a segunda reclamada, basta a reclamante, no caso, apontar a segunda reclamada como devedora para justificar a sua presença na lide. Ora, quanto ao seguro, a Brasil Center alega que, para fazer jus ao seguro, a autora teria que comprovar que a sua invalidez decorreu do trabalho. Mas acontece que essa exigência não consta expressa na norma coletiva e nem no contrato do seguro, mas apenas que a incapacidade deveria ser total e integral para o trabalho, e essa invalidez restou sobejamente comprovada através de perícia do INSS e perícia também realizada nos autos. A reclamante aposentou por invalidez. Então, na minha opinião, eu acho que isso basta para ela ser detentora do prêmio do seguro. Por isso, estou negando o provimento. É como eu voto, presidente. Doutor Juiz Helder. Estou de acordo, senhor presidente. Doutora desembargadora Maristela. Senhor presidente, eu fico vencida quanto à admissibilidade do recurso ordinário da segunda reclamada. Eu daria vista para regularizar o preparo do recurso. Fico vencida nesse ponto. A segunda reclamada, aliás, ela depositou em guia equivocada.
né? Então, não era complementação, ela errou de guia já na vigência da nova lei, por isso é que eu não admiti. Mas eu estou entendendo, eu fico sempre vencida, doutora Sabina, porque eu entendo que tem que... Dá Ele prazo. teve o ânimos de preparar o recurso. Como ele teve o ânimos, eu estou dando prazo. Então, eu fico vencida somente neste ponto. Pois não. Então, eu proclamo que prevaleceu, no conhecimento por maioria, o voto da relatora, vencida a desembargadora Maristela, que não conhecia um dos recursos, e no mérito, a unanimidade, prevaleceu o voto anunciado pela eminente relatora. O resultado fica proclamado. Vamos ao próximo. Vamos agora liberar o nosso desembargador Rodrigo, né? Pode apregoar, por favor. Vamos passando para a pauta física. No terceiro da pauta, que é o primeiro da lista de sustentação oral, o relator, doutor Rodrigo, inscrito para assistir ao julgamento, doutor Bruno Mendonça Pereira, pela recorrente construtora R. Fonseca Limitada. Eu voto nisso, voto. Revisor. Terceiro da pauta. Presidente, estou admitindo o incidente de retratação e exercendo o juízo de retratação, estou absolvendo, segundo a reclamada Copasa S.A., da responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída. O caso aqui é dono da obra, no meu entender. Anderson Bernardes e consultora. Então, o eminente relator anunciou o voto, advogado inscrito só para assistir. Uma questão já bem conhecida, né, de retratação. Eu estou de acordo com o voto do eminente relator, como voto do juiz Helder. De acordo, senhor presidente. Então, eu proclamo que unanimidade prevaleceu a proposta de voto do eminente relator de absolver a Copasa da responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída. Vamos ao próximo, do doutor Rodrigo. O próximo agora Pode apregoar, então. Então, o quarto da pauta do doutor Rodrigo, é onde tem divergência, né? Tem sustentação, não? Não. O número 4, doutor Rodrigo, a conclusão. Estou admitindo o incidente, exerço o juízo de retratação e absolvo a segunda reclamada Congonhas Minérios S.A. da responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída. Aqui, dependendo da composição, o resultado pode ser diferente, que há uma dúvida interpretativa a respeito de quem é o ônus da prova sobre a questão da idoneidade financeira da terceirizada. Eu apresentei a divergência e encaminhei. Como vota o juiz Helder? Eu, data vendo, estou acompanhando a divergência, senhor presidente. Divergência, né? Então, nesse caso, vai prevalecer vota divergência no sentido de negar provimento, né, de manter a decisão anterior. É o único assunto, doutor Rodrigo? É. Então, nesse caso, Responsabilidade subsidiária. é o segundo votante aqui. Revisor. Doutor Sebastião. Eu sou o revisor, né? Então, eu faço Como como redator. redator do acórdão, vencido G, aqui, doutor G, Rodrigo, redator. Redator. Próximo, doutor Rodrigo. É o seguinte, doutor Rodrigo. Então, passando para a pauta, ainda na pauta física, segundo da pauta. Demais da pauta física. Estou conhecendo o recurso ordinário. 2. Estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamante em juízo de retratação, nego provimento ao apelo da reclamante e no particular, e mantém a decisão de origem quanto à aplicação do divisor 180, restando ainda esclarecer que as horas extras laboradas no sábado deverão observar o adicional de 50%. Mantém a decisão proferida anteriormente quanto ao restante do mérito e ao valor arbitrário da condenação.
De acordo, doutor Helder. De acordo. Seguinte. Agora é o 5º da pauta. Relator, doutor Rodrigo. Da pauta. Edson, em Caixa Econômica Federal. Aqui também é outro juiz de retratação. Estou dando provimento parcial ao apelo do reclamado e reformando a decisão anterior, determinar a aplicação do divisor 180, restando ainda esclarecer que as horas extras laboradas no sábado deverão observar o adicional de 50%. Estou mantendo a decisão proferida anteriormente quanto ao restante do mérito e ao valor arbitrado da condenação. Eu estou de acordo nesse caso, doutor Helder. De acordo. Senhor presidente, então, encerrada a minha participação, gostaria de pedir licença para me retirar e também... Vou consultar os demais membros da turma, senhor. Mas... Vou ficar voto vencido, será? Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu só queria registrar rapidamente o meu agradecimento pela passagem do doutor Rodrigo pelo meu gabinete. Infelizmente, foi a última vez que isso acontece. Ele não... Perdeu um substituto, mas ganhou um colega. Perdi o substituto, mas ganhei um grande colega. Então, o meu gabinete, como sempre, por todas as passagens dele lá, muito satisfeito. O pessoal gosta muito do doutor Rodrigo. Então, eu só queria registrar esse agradecimento. Senhor presidente, eu também gostaria de agradecer ao doutor Rodrigo, que me substituiu várias vezes no gabinete. É muito querido pelos assistentes, assessor, chefe de gabinete, mas eu perco o doutor Rodrigo com muita alegria, né? Ele está indo agora para o seu gabinete próprio, e já falei para ele que ele já mostrou a que veio a Justiça do Trabalho, e tenho certeza que ele continuará sendo esse excelente juiz que é. Boa sorte para o senhor, doutor Rodrigo. Obrigado a todos. Então, eu acabo deferindo, então, para se retirar, mas também registro de contar com mais um colega desembargador aqui do tribunal, com a capacidade de trabalho, comprometimento, dedicação aos processos, são marcas que destacam a atuação do doutor Rodrigo, a nossa admiração. Senhor presidente. Pois não? Aqui falo em nome dos colegas presentes, em nome da ordem também, o doutor Rodrigo. Nós homenageamos Vossa Excelência pela sua promoção, pelo seu acesso ao Clube dos Desembargadores, aqui desse grande tribunal. Em nome da AMAT, Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, sempre foi cordial no recebimento a todos os advogados na primeira instância, o jeito firme, sisudo de ser, sério, né, como deve ser e como é o caráter de Vossa Excelência, que nós bem conhecemos. Apesar de todos nós estarmos aqui, nesse momento, tristes, evidentemente, perdeu o senhor lá na primeira instância, ganhamos agora o senhor aqui também no tribunal. Muito obrigado em nome da AMAT e da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Nossa adesão. Com adesão do Ministério Público aqui também. A nossa também. Então, mas dia 8 tem posse solene, né, doutor Rodrigo? Dia 8. Dia 8. Conto com todos lá. Posse Obrigado. solene aqui no tribunal. Todos convidados, hein? Todos aí, convidados. Com certeza. Vamos ao próximo, então? Então, retornando para o PJE, na pauta da doutora Maristela, no 16 da pauta. Inscritos para sustentar, doutor Luiz Carlos Pereira Rocha, pelo recorrente reclamante, e doutor Marcos Eloy da Silva, pelo recorrente reclamado. 16 da pauta PJE, doutora Maristela. Relatora, para anunciar a sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, estudando parcial provimento ao apelo do reclamante para a. Afastar a preliminar de incompetência absoluta declarada na origem e declarar competente essa justiça especializada para apreciar e julgar os pedidos de reflexo das parcelas salariais nas contribuições a Previ. B. Reconhecer a natureza salarial do auxílio alimentação e, por consequência, determinar sua integração ao salário com reflexo nas seguintes verbas trabalhistas: férias mais 1/3, 13º salários, horas extras, gratificações semestrais, licença-prêmio, abonos de assiduidade convertidos em pecúnia, aplicando-se a prescrição pronunciadas, observando-se, todavia, a prescrição trintenária em relação aos reflexos do auxílio alimentação no Fundo de Garantia. C.
Diferenças salariais em decorrência da inobservância dos índices de reajuste praticados pelo Banco Réu até 31/7/97, intertícios com efeito pecuniários a partir do marco prescricional, observados percentuais de 12% até o nível E9, 16% do nível E9 a E12, conforme se apurar em liquidação de sentença. Deduzido o aumento auferido no percentual de 3%, considerando-se a evolução salarial do autor, com reflexos em férias, 13º salários, gratificações semestrais, IN 363, item 4, licenças prêmios e abono e assiduidade convertido em pecúnia, FGTS, indenização do PAI. D. Diferenças salariais decorrentes da aquisição de anuentes a partir de 1/9/99, no percentual de 1% por ano, sobre o vencimento padrão VP e VCP, por todo o período imprescrito, com reflexos nas férias, 13º salários, gratificações semestrais, licença prêmio, abono e assiduidade convertida em pecúnia, FGTS, indenização do PAI. Horas extras excedente a 8ª diária, de acordo com a jornada de trabalho fixada na fundamentação, observados os seguintes parâmetros. 1. Pela habitualidade, devem ser pagos reflexos nos repousos semanais remunerados, sábados e feriados, de forma simples. Férias, mais 1/3 desse terceiro salário, licença prêmio, abono assiduidade convertida em pecúnia, fundo de garantia, aplicando-se o divisor 220, o adicional normativo, conforme recebido nas normas coletivas. Eu vou acrescentar aqui, doutor Sebastião, e na falta deste, o adicional legal. Evolução salarial nos termos da súmula 264 e 97 da SBDI, ambos do TST, deverão ser desconsiderados os períodos em que o reclamante esteve afastado do trabalho, comprovados nos autos. Condenar o réu ao repasse das contribuições incidentes sobre as parcelas salariais deferidas, observados os regulamentos da Previ, quanto aos limites do salário de contribuição, quanto à cota parte do reclamante e aos períodos de suspensão das contribuições, conforme se puder em liquidação. Após o trânsito em julgada a decisão, incumbe ao reclamado proceder aos recolhimentos tributários e previdenciários, onde couberem na forma da lei, conforme se puder em liquidação de sentença, devendo comprovados os respectivos autos, sob pena de execução, ficando autorizada a dedução dos descontos legais cabíveis. Fica autorizada as deduções legais do imposto de renda, observados os termos do artigo 12A da Lei 773/88, da Instrução Normativa 1500/2004 da Receita Federal do Brasil, com suas posteriores alterações, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos sob pena de expedição de ofício à SRF. Para os fins de cumprimento do disposto no artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declarado natureza salarial as parcelas deferidas, salvo em relação aos reflexos, nas férias indenizadas, acrescidas de 1/3, licenças, prêmios e abono à assiduidade convertidos em pecúnia. FGTS, indenização do PAI. Júris de mora incidir sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente, nos termos da súmula 200, contados desde o ajuizamento da ação até o seu efetivo pagamento. A correção monetária deverá ser calculada na forma da súmula 381, com observância da decisão proferida pelo Pleno do TST no processo 479/60/2011, tendo em vista a revogação da liminar proferida na reclamação 22012, adotando-se o índice da TR até 24/3/2005, sendo que a partir de 25/3/2015, a atualização deverá ser calculada pelos índices do IPCAE. Custas pela ré no importe de... Senhor presidente, me desculpa, eu vou fazer uma retificação aqui. Ficam invertidos os 11 da sucumbência, um acréscimo, na verdade. Ficam invertidos os 11 da sucumbência, com custas pela ré no importe de R$ 8.000, calculadas sobre 400 mil, valor habitado da condenação nessa instância revisora. Essa é a minha conclusão, senhor presidente. Pois não. Voto longo, detalhado e também uma conclusão minuciosa. Há 12 inscrições do reclamante do banco. Parece que o reclamante quer partilhar a inscrição, então, como há recursos das duas partes, nenhum deles é adesivo, sustenta primeiramente o advogado que fala pelo reclamante na divisão que farão. Senhor presidente, como o voto é longo e a matéria é longa, e eu não gostaria de prender Vossas Excelências com esse detalhe, eu poderia manifestar após o voto divergente, se houvesse voto divergente nesse caso. Pois não. Porque senão vamos ter que sustentar longamente aqui, daí é dividido. Vossa Excelência e a turma se houver concordar. voto divergente, eu devolvo a palavra para o advogado do reclamante. Então, vamos ouvir a sustentação oral do banco. Bom dia, Excelência. Bom dia. No caso, Excelência, a gente data vênia ao voto da ilustre desembargadora, a gente pede a reconsideração e seja mantida a sentença, porque ficou comprovado nos autos
que o autor ele atuava como advogado do Banco do Brasil sozinho na região de Governador Valadares, e ele não tinha controle de ponto. Então, especificamente na hora extra concedida, e ficou comprovado também que o superior hierárquico do autor não trabalhava junto com ele. Ele trabalhava sozinho em Governador Valadares, enquanto o chefe dele ficava em Belo Horizonte, ou seja, 300 quilômetros de distância. E esses fatos foram comprovados pelo próprio depoimento do reclamante, que ele disse que, abre aspas, não registrava seus horários de trabalho em controle de ponto. Ele disse que, de 2006 a 2016, trabalhou somente em Governador Valadares. Ele disse que só havia ele como assessor jurídico, ou seja, advogado, em Governador Valadares. Ele afirmou que o superior dele era o supervisor da área trabalhista e ficava em Belo Horizonte, enquanto ele ficava em Governador Valadares. E, principalmente, ele afirma que não comunicava ao supervisor a hora que saía e a hora que voltava do almoço. Então, Excelência, comprovado que não havia controle de jornada, o Banco do Brasil pede humildemente que seja analisada a possibilidade de deferimento de horas extras e que seja mantida a sentença. Muito obrigado, Excelência. Pois não. Então, eminente relatora, no ponto sustentado, né? Senhor presidente, eu acuso o recebimento de memoriais, recebi em meu gabinete os advogados de ambas as partes, muito educados, ambos apresentaram memoriais sucintos, objetivos, mas tratando de todas as questões, e eu parabenizo por isso, né? Que a tendência atual é de peças processuais mais enxutas. E, no que toca às horas extras, o que foi sustentado na tribuna, em parte, é verdadeiro. O reclamante trabalhava em Governador Valadares, subordinado a uma chefia que ficava em Belo Horizonte, mas o fato dele não ligar todos os dias para o seu superior, dando conta do horário de início, do horário de intervalo, do horário de saída, não desautoriza o deferimento de horas extras. O banco alega que o reclamante trabalhava sem fiscalização e advoga a tese de que ele se inseria na regra de exceção a que alude o artigo 62 da CLT. E o reclamante sustenta o contrário. No caso dos autos... Só um minutinho, senhor presidente. Bom, e todos sabemos que o que caracteriza a atividade externa é a circunstância do empregado estar fora da permanente fiscalização do empregador. É da impossibilidade de se aferir o horário de início, final e de intervalo entre a jornada. E, no caso dos autos, como a prova incumbia ao Banco do Brasil, que alegou um fato impeditivo ao direito do autor, eu entendo que a própria defesa, ela, apesar de afirmar que a jornada do autor não era controlada, ela admitiu o controle de ponto ao afirmar a existência de uma folha individual de presença, chamada FIP, acrescentando que o autor poderia fazer o registro se quisesse. E essa alegação está nos itens 105, 106 e 109 da defesa. No item 108, o banco admite que o obreiro se submetiu ao cumprimento de jornada predeterminada ao afirmar que a jornada do reclamante era de 8 horas, sendo cumprida de 9 às 18, o que faz derruir a tese de ausência de fiscalização de jornada. Por outro lado, o normativo interno IN 917 regulamenta em seu item 4.9 o trabalho do assessor jurídico 2, estabelecendo no subitem 4.9.2.4 que a jornada do assessor jurídico é de 8 horas.
Há também um e-mail que foi juntado no ID E44A44D, que sequer foi impugnado, o qual encontra-se datado de 9 de dezembro de 2015, que foi remetido ao autor pela gerência, levando ao conhecimento do obreiro e de outros empregados do réu, que teriam sido acatadas pela administração do banco as sugestões, dentre outras, a de flexibilização de horários e a forma de compensação de horas extras. Ora, se o reclamante recebe um e-mail falando que há possibilidade de flexibilização, é porque a jornada não era flexível. E se nesse e-mail também dá conta da possibilidade de compensação de horas extras, é porque o reclamante também prestava horas extras. Se não bastasse, a prova oral confirma a versão da inicial em relação à fiscalização da jornada do obreiro. Na audiência foram ouvidas 3 testemunhas, sendo 2 do reclamante e 1 do reclamado. A testemunha do reclamante, o senhor Herman Teixeira, ele falou que, em janeiro de 2013, quando ele depoente passou a ser supervisor do setor trabalhista, o reclamante, que trabalhava em Valadares, passou a ser seu subordinado, à distância. Nesse período, sabe dizer que se comunicava com o reclamante por telefone fixo do local de trabalho ou por mensagem, o que ocorria a partir das 9 até por volta das 19h30, 20 horas, quando ele depoente ia embora. Acha que o reclamante tinha 1h/1h30 de intervalo para almoço. Sabendo disso, porque comunicava-se diretamente com o autor pelo telefone fixo do local de trabalho ou mensagens. A segunda testemunha, que é o senhor Alberto, ele falou que trabalhou com o reclamante 2013 a maio de 2016, que ele era superintendente regional e que, nesse período, ele tinha contato diário com o reclamante, pois trabalhavam no mesmo andar. Que ele depois trabalhava na média de 8 às 19, 19h30, com 1 hora de intervalo, de segunda a sexta-feira. E sabe dizer que o reclamante chegava entre 8h30 e 9 horas. Quando o depoente ia embora, o reclamante permanecia, de segunda a sexta-feira, que o reclamante fazia de 1h30 a 2 horas de intervalo. A testemunha do banco manteve parcialmente a versão da defesa. Mas, conjugando esses depoimentos das 2 testemunhas apresentadas pelo reclamante com a prova documental a que me aludi no início da defesa do meu voto, eu entendo que não pode prevalecer, até sustentada na defesa, o reclamante não se insere na regra de exceção do artigo 4, do artigo 62 da CLT, e como não há controle de ponto, há apenas umas fichas que o banco não exigia que não fosse preenchida, portanto, ele não pode alegar a sua própria torpeza. Eu entendo que incide, no caso, a súmula 338 do Colém do TST. E, diante do que ficou provado pela prova oral, eu estou fixando a seguinte jornada de trabalho do reclamante. De 30 de 8 de 2008, que é o início do marco prescricional, decorrendo do protesto, a janeiro de 2013, de 9 às 19 horas, segunda a sexta-feira, sempre com 1h30 de intervalo. E em viagens, 4 vezes por mês, de 9 às 20, com 1 hora de intervalo. De fevereiro de 2013 a junho de 2016, observado o limite do pedido, de 9 às 20 horas, segunda a sexta-feira, sempre com 1h30 de intervalo entre a jornada, e em viagens 4 vezes ao mês, de 9 às 21 horas, com intervalo de 1 hora. Como a jornada do assessor jurídico era de 8 horas, eu estou deferindo as horas extras que sobejarem a esse patamar. E, em relação, eu esqueci de falar, porque a sentença em deferir o pedido é estribada na súmula 9. A súmula 9... Não, eu perdi a súmula. Da Comissão Nacional de Advocacia Pública do Conselho Federal e da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu entendo que essa súmula não se aplica ao reclamante, porque no direito do trabalho vigora o princípio da primazia da realidade, de forma que, provada uma situação diferente do que formalmente vigora no contrato de trabalho, a realidade se sobrepõe a essa formalidade.
E, por conta disso, senhor presidente, atentando-se apenas ao que foi sustentado na tribuna, eu mantenho integralmente a minha proposta de voto. Pois não. Senhor voto, eminente relatora. Como vota o segundo votante, o desembargador Lucas? Senhor presidente, eu também acompanho o minucioso e brilhante voto da excelentíssima desembargadora, ressaltando apenas que realmente o ônus da prova aqui de que o reclamante não estava sujeito à jornada de trabalho seria do banco. E toda a prova do processo caminha em sentido oposto, como consta no voto da relatora, né? Todos os depoimentos, os documentos levam a crer que o reclamante ele trabalhava na própria agência, apesar de ser advogado, e em algumas oportunidades sair para fazer audiências, mas que sempre estava à disposição do banco na agência, cumprindo um determinado horário de trabalho, como bem ressaltado no voto. Então, estou de acordo com o voto da relatora. Bem, eu sou o terceiro votante, o processo, de fato, é longo e muitas matérias. No que tange ao ponto da sustentação, que foi o que de maior relevância econômica da ação, de fato, o advogado tem até a OJ 222, que não é cargo de confiança. Tem que ser adaptado aqui na situação, porque há uma jornada prevista para o assessor jurídico de 8 horas. E foi deferida a jornada superior a 8 horas. Além disso, mesmo aplicando a súmula 338, eu sempre analiso a razoabilidade e os horários indicados são aqueles que habitualmente trabalham advogados de jornada integral, de 9 às 20 ou de 9 às 19, dependendo das 9 às 20, quando em viagem, 9 às 19, está dentro da razoabilidade até do que ordinariamente acontece, especialmente com esse intervalo de 1h30, que é o habitual em situações como tais. Entendo o voto sensato, adequado, estou acompanhando integralmente também. Senhor presidente, antes de eu concluir e proclamar o resultado, eu só gostaria de esclarecer aos advogados, principalmente ao advogado do banco, que deve estar estupefato com a minha decisão de conceder os interstícios, porque, nesse caso, nossa turma aqui sempre declara a prescrição total dos interstícios. E, neste caso específico, é o primeiro recurso em que eu defiro interstícios, porque não houve insurgência recursal quanto à prescrição parcial declarada na origem. O juiz declarou a parcial. E nós declaramos a total, por isso nós não deferimos. Como declarou a parcial, eu estou deferindo. Então, esse caso é uma exceção a tudo que eu tenho julgado até hoje a respeito dos interstícios. Só para a pessoa não ir para casa com achando que eu estou sendo contraditória com o que eu julgo aqui. Mas ele nem sustentou a respeito. Porque não sustentou, não, mas ele deve estar meio curioso com isso, né? Então, eu proclamo... Muito obrigado. Nessa situação, prevalecer integralmente o voto minucioso anunciado pela eminente relatora. Vamos ao próximo. Obrigado, excelência. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Ainda na sessão da doutora Maristela, no 27 da pauta, inscrito o doutor Humberto Massal Fonseca, pelo recorrido. 27. Também é de relatoria da doutora Maristela, número 27. Posso anunciar, senhor presidente? Pode anunciar a proposta de voto. Bom, estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo réu. No mérito, estou dando-lhe parcial provimento para cassar a sentença que julgou procedente o protesto interruptivo e, tendo em conta a notificação do requerido, bem como o pagamento das custas efetivado pelo autor, fica registrado o protesto interruptivo sem necessidade de entrega dos autos ao autor, por se tratar de processo eletrônico, devendo o processo retornar à origem para que seja providenciada a devolução do depósito recursal ao reclamado com expedição do alvará respectivo. Faculta-se ao reclamado requerer a devolução das custas processuais recolhidas na forma da fundamentação. Pois não. Passa a palavra, eminente advogado, para a sua manifestação. Ok. Senhor presidente, ilustres embargadores, comunistas da turma, doutor representante do Ministério Público, senhora secretária, evidentemente que sobre ainda a felicidade da decisão anterior, excelentíssima desembargadora, o fundamento para a negativa, quer dizer, pela conclusão, a gente não sei qual que é o ponto que é para a reversão da sentença, qual...
Simplesmente foi... Se o senhor quiser sustentar, doutor, porque o fundamento... perfeitamente. Eu vou manifestar em base. Muito obrigado, Excelência. Aguardo os demais votos. Eu não estou entendendo, doutor. Até porque eu não entendi. É claro. Não, como que eu falo assim, que reverter a sentença de origem, aquela questão da reversão de custas, só que eu fiquei na dúvida. É porque eu tinha que... Como foi improcedente... Sim. Eu só estava colocando custas pela reclamada. Eu tinha que colocar invertos, ônus da sucumbência. Foi uma linha que eu suprimi. Porque para eu condenar, eu tinha que inverter. Claro. Porque os ônus da sucumbência davam a cargo do reclamante. E eu não podia manter isso. Você entendeu? Perfeito. Entendi, perfeitamente. Agora eu entendi. Mas não. Doutor, estou de acordo. Também estou de acordo, então a decisão é unânime, conforme anunciado. Próximo. Agora, passando para a sala do doutor Lucas. Doutor Humberto Marcial Fonseca, ainda está inscrito no 23 da pauta, doutor Lucas. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso e negando provimento ao apelo. Marconi. Essa nega provimento. Então, passa a palavra ao eminente advogado para sustentação. Aguardo os demais votos, senhor presidente. Muito obrigado. Corrente é Marconi. Isso. Segundo votante, Helder, né? Não, sou eu, né? Sou eu, é verdade. Eu estou de acordo. Estou de acordo, senhor presidente. A decisão é unânime, conforme anunciado. Obrigado, excelência. Próximo. Na pauta do doutor Lucas, no 13 da pauta, inscrito o doutor Leandro Antônio Borges, pelo recorrente reclamado. Esse é um Hobbs, supermercado mais por menos. Relator para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso e dando provimento parcial ao apelo para absolver a reclamada de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, reduzindo o valor da condenação para R$ 23.000, com custo de R$ 460 pela reclamada, que poderá requerer a devolução do valor pago a maior, mediante solicitação à Secretaria de Orçamento deste tribunal, mantendo a sentença quanto ao mais, por seus próprios fundamentos. Passa a palavra, então, eminente advogado. Ilustre desembargador presidente, ilustre desembargador relator, doutor Lucas, demais desembargadores, autoridades, bom dia. Hoje estou ocupando a tribuna em nome do supermercado Mais por Menos, um supermercado pequeno, em Além Paraíba, quase divisa com o Rio de Janeiro, que fui intimado, na verdade, a comparecer a esse tribunal pelo proprietário que está aqui presente, pela situação um pouco diferente e assustado com os reflexos que pode dar essa situação e numa situação, a nosso ver, de abuso de direito e de uma inversão constitucional da proteção da gestante. O fato foi que, há aproximadamente um ano atrás, a empregada foi demitida e, logo após a demissão, no mesmo mês após a demissão, ela soube que ficou grávida, tanto que foi o documento que ela juntou aos autos. E, sabendo dessa situação, ao invés de procurar a empresa para notificar a empresa, como é comum da empresa reintegrar empregados nessa situação, como já fez várias vezes isso, inclusive tem 5 empregados, já tem aproximadamente 80 empregados, e 5 empregadas hoje estão afastadas pelo INSS, maioria mulheres, a empregada preferiu não voltar, notificar a empresa, ficou quieta, fez uso provavelmente de seguro-desemprego em todo o período, e depois de um ano voltou à empresa pedindo indenização, na verdade pedindo que tentou ir no INSS e depois pedindo indenização pelo tempo que ela esteve afastada, uma vez que estava grávida, soube que tinha esse direito à indenização.
A empresa, assustada, na mesma hora pediu para que ela informasse por escrito a situação. Ela informou que somente naquele momento estava vindo notificação, depois de 1 ano. E, nessa situação, ela, no mesmo mês, distribuiu a reclamação trabalhista contra o supermercado, que foi condenado ao pagamento de indenização. Enfim, a gente entende que é um abuso de direito e uma inversão constitucional, porque a proteção da empregada, nesse caso, se transformou em mera indenização. E fica preocupado até para dizer para os demais funcionários que procuram a empresa e notificam a empresa e acabam sendo reintegrados ao trabalho, que é possível fazer uma situação de afastar, não notificar a empresa, ficar em casa, né, talvez fazendo uso seguro de emprego, e depois transformar isso em mera indenização, transformar isso em mera situação indenizatória, sem proteção mais nenhuma situação de proteção ao empregado. Nos parece, então, uma inversão constitucional do princípio que sustenta a situação. E, além disso, a preocupação é também que, na verdade, acaba sendo, no nosso ver, um enriquecimento sem causa, porque não houve necessidade daquele dinheiro, não houve necessidade da estabilidade, já tinha passado para a estabilidade, e ela transformou tudo isso em uma mera indenização. Ou seja, a nosso ver, um abuso de direito. Por isso, eu peço o apelo aqui dos demais embargadores, bem como a revisão do Dr. Lucas, para que seja provido o recurso, tendo em vista essa situação peculiar que o caso apresenta. É o que consta, presidente. Presidente, relator. Senhor presidente, tendo em vista a sustentação oral, me levantou uma dúvida aqui a respeito de uma das datas do processo. Eu gostaria de pedir o adiamento do processo para a próxima sessão. Eu também fiquei com a mesma dúvida. Essas situações são sempre muito complicadas, porque a lei estabeleceu de uma forma e o caso concreto, às vezes, pode levar a trabalhadora a agir com abuso de direito ou não. Eu também gostaria de conferir essas datas, então o processo vai ficar adiado para julgamento na próxima sessão, na próxima terça-feira. Teremos o julgamento, a complementação do julgamento, a sustentação oral já foi feita. É desnecessário o advogado comparecer, mas tem a faculdade de comparecer ou não. Adiado para a próxima sessão o julgamento. Para melhor análise. Próximo. Ainda na pauta, Dr. Lucas. No 27, inscrito Dr. Max Duber José Dornelas de Souza, pela recorrente reclamante. Tem advogado inscrito? Sim, né? De qual parte? Recorrente reclamante. Reclamante, né? Então, doutor Lucas, quando tiver condições, pode anunciar, por favor, a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito do provimento parcial ao recurso da autora para condenado reclamado ao pagamento da multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, mantendo o valor da condenação ainda compatível. Pois não. Então, passa a palavra ao eminente advogado para a sua sustentação. Ilustre presidente, bom dia. Demais colegas desembargadores, bom dia, autoridades, demais colegas advogados presentes. Eu estou aqui em nome da reclamante, ora recorrente, recorrida, clamando, aí, no caso, pela reforma da decisão, no sentido de reconhecer o vínculo diretamente com o banco, primeiramente com relação ao cessamento que houve, uma vez que foi contradita, foi acatada pelo simples fato dela ter testemunhado em favor em favor não, né, no processo do Gabriel, que foi testemunha dela, mas é um processo completamente diferente e, inclusive, isso entona, inclusive, a favor dela. Ele pede tão somente as diferenças das gratificações do processo dele, coisa que, inclusive, a juíza Acor reconheceu isso, e ele é muito claro com relação à realidade dos fatos, que ela realmente não prestava o mesmo tipo de serviço que o dela, apesar da função da mesma nomenclatura. A função dela consistia internamente dentro do banco, diretamente ligada ao banco, diretamente ligada à superintendência do banco, principalmente. Inclusive, existem documentos hábeis provando isso nos autos que não foram impugnados. Dentre outros documentos também que são hábeis a provar isso, é o certificado CPA-10 dela, que foi renovado pelo banco. E, se ela trabalha na corretora, o certificado, conforme é notório de saber, era o da SONCEP, que ela nem tinha.
E tanto é que eles nem impugnaram nesse sentido, comprovando nos autos. É um caso um pouco diferente, um pouco peculiar, e eu até volto um pouco, que foi um trecho da decisão ACO, narrando o fato de que ela ajuizou uma outra ação depois, narrando os fatos da rescisão dela, que me deu a entender que talvez isso poderia ter, de uma certa maneira, pejorado com relação a ela, mas o fato dessa ação ter ajuizado depois é porque só no dia da audiência inicial é que ela teve coragem de poder expor a realidade que aconteceu com ela lá dentro. É uma outra ação, é um outro recurso, isso vai ser julgado no seu tempo, no seu modo, mas são fatos que vão além, e isso tudo tornou muito confuso a própria instrução e dificultou muito, depois que ela verbalizou para mim e a gente ajuizou a ação, dificultou muito ela a questão da instrução e com relação aos colegas que iam prestar o depoimento para ela. Eram arroladas como testemunha para ela. Enfim, eu clamo, no caso, para que seja reconhecido como válido o depoimento do Gabriel, e clamo para que seja reformado, no caso, levando em consideração, provavelmente, o laço probatório gigante das provas juntadas aos autos, documental, os treinamentos que ela fazia, que era totalmente voltado para a carreira bancária e não para a carreira da corretora. Enfim, nesse sentido que eu clamo aí para que seja reconhecido e provido o recurso e seja reformada a sentença de origem. Pois não. Então, eu passo a palavra ao eminente relator. Pois não, senhor presidente. Eu parabenizo o procurador pela brilhante e forte sustentação oral e peço vênia para manter o voto como proposto, entendendo que, tendo em vista o que foi apurado no processo, essa seria a melhor decisão para ele. Eu estou negando provimento a todos os fundamentos apresentados pelo recurso do banco, da corretora, acompanhando a sentença aqui nas condenações que já foram reconhecidas. Já em relação ao recurso da reclamante, também não vejo como considerar como válido esse depoimento da testemunha apresentada, tendo em vista que ficou evidenciado uma troca de favores no entendimento do juiz, da juíza, que estava colhendo os depoimentos. A testemunha, a reclamante, serviu como testemunha no processo da testemunha por ela apresentada, e a juíza entendeu que seria uma troca de favores, estando evidente, nesse caso, uma suspeição da testemunha, e, por isso, não considerou o depoimento. Eu não vejo, tendo em vista o fundamento de primeira instância, como superar esse impedimento. Já em relação da terceirização ilícita, também achei que ficou demonstrado no processo que todas as atividades da reclamante, mesmo o trabalho sendo prestado na agência bancária, mas isso se justifica porque a corretora fazia parte do grupo bancário, o que é muito comum, em quase todos os bancos tem essa divisão, e não ficou demonstrado qualquer trabalho dela diretamente subordinado ao banco. Então, nesse sentido, eu estou mantendo a sentença também em relação às horas extras, já que não demonstrado o cargo de bancário, e estou dando um provimento apenas considerando que o pagamento das verbas rescisórias foi feito após o prazo legal, para condenar também o banco, condenar a reclamada ao pagamento da multa pelo atraso na rescisão. Então, com todas as vênias, eu mantenho a conclusão que é negar provimento ao recurso da reclamada e dar provimento ao recurso da autora apenas para acrescer a condenação à multa previsto no artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Eu sou o segundo votante, estou também acompanhando, porque, como nulidade da sentença, não daria, até porque ela foi ouvida como informante e pode ser considerado, ponderado, depois não vai alterar o desfecho pelos fundamentos apresentados pelo eminente relator. Então, estou acompanhando e nos demais pontos bem analisados também estou acompanhando. Colho o voto, terceiro votante, doutor Helder. Estou de acordo, senhor presidente. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado pelo eminente relator. Obrigado. Bom dia.
Próximo. Ainda na sessão do doutor Lucas, no 24 da pauta, inscrita a doutora Isabela Siqueira Cavanelas, pelo agravante reclamado MA Car Serviços Automotivos Limitado. 4. É a proposta de voto. É um AP. Bem, como o relator está propondo negar provimento, eu passo a palavra à eminente advogada para a sua sustentação. Primeiramente, bom dia. O doutor juiz de primeiro grau manteve a homologação dos cálculos da execução da multa pelo descumprimento do acordo. A multa de 50% em caso de inadimplência. Todavia, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para a natureza desse prazo que foi estipulado no acordo, para caso houvesse o descumprimento, né? Primeiramente, vamos voltar lá na ata de audiência, que fala o seguinte, que o silêncio do reclamante no prazo de 5 dias contados do vencimento de cada parcela valerá como quitação. E a última parcela que foi paga foi em dezembro. O reclamante só veio se manifestar em fevereiro de 2018. E aqui, como eu disse, a natureza do prazo, eu acho, assim, a lei ou o contrato podem estabelecer para um sujeito o direito de alterar unilateralmente a situação jurídica de outrem. E a esse direito se dá o nome de direito potestativo. E, por razões de segurança jurídica, essa norma vai estabelecer aí um prazo para que o sujeito dos direitos exerça o seu direito. Decorrido o prazo, tem-se o fenômeno da decadência. Se o reclamante não manifestou no prazo que ele mesmo convencionou no acordo, né, lembrando que ele estava assistido por advogado, e o advogado acordou também por esse prazo de 5 dias, ele não se manifestou, operou-se a decadência. Então, e lembrando que a prestação jurisdicional foi efetivamente entregue, o acordo foi cumprido, o que está sendo executado é tão somente a multa. Então, assim, com a devida vênia, eu peço aí o provimento do agravo de petição para reformar a decisão, afastando-se a aplicação da multa pelo descumprimento do acordo. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Não obstante as razões apresentadas da tribuna, eu mantenho o voto negando provimento a esse recurso, entendendo que essa ressalva que ficou contida no final da ata, de que o silêncio do autor em 5 dias, contados do vencimento, valerá a computação, isso nada mais é do que uma presunção processual. Eu, como juiz de primeira instância, também colocava em todos os acordos isso, e isso era uma solução que resolvia, diminuía o trabalho da secretaria e resolvia a situação processual de quase todos os processos. Só que essa presunção não pode levar a uma mudança do que realmente ocorreu. E aqui ficou demonstrado que a reclamada não pagou o acordo como foi combinado. Então, o acordo aqui foi descumprido, isso está muito claro, gerando a multa que estava nele prevista. A ressalva de que o autor deveria, nos 5 dias, se manifestar é apenas uma presunção para dar um andamento processual. Eu não entendo que não cumprir esses 5 dias não quer dizer que um pagamento que deixou de ser feito foi feito. Então, não muda a realidade dos fatos. Então, ficou demonstrado que o acordo não foi cumprido como combinado, gerando a aplicação dessa multa. Então, eu peço vênia para manter o voto como proposto, negando provimento ao recurso.
Eu fiquei com a dúvida, foi pago com atraso de quanto tempo? Pode ser, isso aqui é sumaríssima, a explicação é mais sumária mesmo. Foi pago ou não foi pago? Se foi pago, qual foi o tempo de atraso? Tem elementos aí para a advogada mesmo? Tem isso aí? Eu posso dizer? Bom, a primeira parcela, é que eu estou com a cópia aqui do próprio processo. A primeira parcela não foi paga com atraso, nem a segunda. São 5 parcelas. A inicial era em agosto. A quarta parcela foi paga, assim, com 5 dias de atraso. A quinta parcela paga também com 13 dias de atraso. Me perdoe, eu pulei a terceira parcela, que foi paga com 5 dias de atraso também. E é isso. É isso, pois não. Então, já tem a informação. Como vota o segundo votante, doutor Helder? Desculpa, estou trocando aqui. Eu acho que nessa situação, primeiro é o seguinte, o relator tem razão, o fato de ter o atraso, a presunção é da correção do pagamento feito. Mas tem que ter algum sentido a previsão de que o silêncio equivaleria à quitação. Mas se não houve nenhum pagamento, não há que invocar o silêncio realmente. Agora, eu tenho feito em casos semelhantes, eu não sei se a multa foi estabelecida só para as parcelas pagas em atraso, que em situações eu utilizo aquele previsão do Código Civil e reduz a multa tão somente às parcelas pagas com atraso. Ou foi efetuada a multa sobre tudo? O relator tem como? O advogado, a multa foi estabelecida para todas as parcelas? Só um momento. 50% em caso de inadimplência incidir sobre a parcela vencida. Vencida. Então, só aquelas... então, se for parcela vencida, eu acho que estou de acordo que houve atraso no pagamento. Eu, então, interpretaria essa questão de presunção constante da ata para pagamentos realizados sobre a correção do pagamento. E não o fato de não pagou, mas também não reclamou, precluiu, aí não teria sentido jurídico. No relator. Senhor presidente, isso a gente coloca, mas na minha ata eu coloco isso, mas presunção de quitação, para evitar que o reclamante, toda vez que receba todo mês, vai lá recebi. Não justifica, mesmo porque a Caixa manda, se for o pagamento na Caixa, a gente recebe as guias. Agora, eu estou acompanhando integralmente, porque eu também estou acompanhando nessa situação. Se fosse sobre o total, não, porque as pagas em dia não daria. Aí depende do que está no acordo, porque muitas vezes se coloca isso, se estabelece para forçar o acordo. Mesmo assim, a lei autoriza, por equidade, mas isso já foi feito, estou acompanhando, então a decisão unânime, conforme anunciado. Obrigada. Unânime e equânime. Próximo. Agora, passando para a sessão da doutora Sabrina, no 14 da pauta, inscrito o doutor Juscelino Teixeira Barbosa Filho, pelo recorrente reclamada. 14 da pauta, doutora Sabrina. Sabrina, pode anunciar a proposta de voto quando tiver condições. O Emerson Viana e Araújo, distribuidora. Conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento. Passo a palavra, portanto, ao advogado para a sua sustentação. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem a todos saúdo. No caso vertente, envolve uma distribuidora exclusiva da Ambev, situada na cidade de Governador Valadares. Essa turma já teve oportunidade de analisar casos semelhantes ao vertente no que pertine à indenização por transporte de valores. E nos autos do processo 10.495.69/2015-0099, essa turma excluiu a indenização por dano moral por transporte de valores. E o excluiu sob o seguinte fundamento, que não era o caso da súmula 22 deste regional, eis que ausente as hipóteses do artigo 3º da Lei 7.102. Porque, na realidade, são entregas de produtos e o que se recebe em dinheiro, muitas vezes, são valores ínfimos, muito pequenos. A maioria das cobranças são feitas via boleto. E essa turma, em caso análogo envolvendo a mesma reclamada, entendeu de que não era o caso de se aplicar a indenização por dano moral por transporte de valor. Reitero que
mesmo que não seja o entendimento dessa assentada, que, no caso vertente, o contrato vigorou por apenas 14 ou 15 meses, tendo sido fixado um importe de R$5.000, o que Data Vênia daria, em média, cerca de R$300 ao mês de indenização por transporte de valor para um motorista de caminhão, cujo salário girava em torno de R$1.500, ou seja, estaríamos aí um acréscimo com a devida vênia exagerado no importe de R$2.000. No que pertine também ao deferimento do adicional de insalubridade por calor, o que sustenta a reclamada é que não é a hipótese versada na legislação, porque a atividade não está prevista na norma regulamentadora, na NR. Então, pelo que deve ser excluída a condenação. No mais, a proposta de voto da ilustre relatora atende os anseios da reclamada. É o que se pede, senhor presidente. Relatora. Pois não, presidente. Aqui nos autos constam que o reclamante, ele transportava valores consideráveis, inclusive que fazia recebimentos à vista, transportava dinheiro, e eu acho que isso expõe o trabalhador em risco, sendo que a atividade de transporte de valores não pode ser transferida ao motorista. Então, estou mantendo a indenização no valor de R$5.000, que é o que geralmente a turma tem acatado. E quanto ao adicional de insalubridade, eu estou acompanhando o laudo pericial, que realizou medidas e apurou que o agente físico calor incidia em limite acima do normal. Então, estou mantendo. É como eu voto, presidente. Doutor Helder. Senhor presidente, eu estou acompanhando a ilustre relatora, mas eu fui juiz lá de Valadares, tinha alguns laudos lá que eles davam essa questão do calor de Valadares como agente de insalubre. Só que eu entendo que, no caso, o calor tem que ser provocado. Ele não trabalhava a céu aberto, ele trabalhava na rua entregando Coca-Cola. Produz da Ambev, né, vamos dizer assim. Senhor presidente, apesar de eu não ter feito aqui a ressalva, eu vou ficar vencido, então, na questão da insalubridade. Eu daria provimento para retirar esse adicional de insalubridade no caso desse calor aqui. Porque Valadares é quente, mas é para todo mundo. Doutor, já que foi manifestada as divergências, agora a relatora mantém um voto no ponto? Relatora? Mantém. Mantém. Terceiro votante, doutora Maristela. Ele pesquisou o IBUT, né? IBUT? IBUT. Só uma olhadinha aqui, você tem escrito. Vou olhar no laudo. Porque o calor por si só, aliás, o calor não doa os raios solares, né? Ele apurou o seguinte: em decorrência da avaliação quantitativa realizada para a função de motorista, a exposição de forma habitual e intermitente ao agente especificado acima no ambiente de trabalho, de acordo com a portaria 3.214, que estabelece os limites de tolerância para exposição ao calor. Não houve nem sustentação sobre o ponto, né? Não. Não, houve só o... Maristela. Eu fico vencida, senhor presidente, em relação à indenização pelo lanche. Pois não. Daria provimento para deferir a indenização relativa ao lanche nos dias em que realizou mais de 2 horas extras. O problema aqui, doutora Maristela, eu até olhei a divergência da senhora, mas é que na cláusula coletiva não prevê a indenização equivalente, pagamento de indenização equivalente. Mas prevê o E lanche. no final, prevê uma multa convencional. E a multa convencional foi deferida por causa do lanche, do não deferimento do lanche. Então, mas estaríamos deferindo Você viu ali, tem dupla penalidade, né? Mas eu sempre defiro isso, então é por questão só de... Eu fico vencida só em relação à indenização pelo lanche. Eu indagaria o advogado. Esse voto que o senhor falou, que nós indeferimos essa indenização, quem foi o relator? Foi eu? O relator foi, eu estou com o voto aqui na mão, foi o doutor Jales Valadão. Aliás, ele foi o redator para o voto. Revisor e redator
do voto. Doutora Maristela, a situação... Então, esse caso, eu era relatora, eu fiquei vencida, eu... Não, na realidade, o relator, salvo engano, era o doutor Sebastião. Não, ele não fala... É o doutor Sebastião. Porque o doutor Jales era o revisor. Deve ser doutor Jales, doutor Rodrigo, aí deu essa divergência. Mas cada caso é um caso, né? A questão é o seguinte, há situações que ele recolhe muitos valores, has situações que recolhe poucos valores, então há situações duvidosas aí da exposição ao risco. Tá. Então, prevalece o voto da eminente relatora, vencida apenas em parte a doutora Helder, na questão da salubridade, e em parte a doutora Maristela, no tema, no RO do reclamante, na indenização substitutiva de lanche. O resultado, fica proclamado. Vamos para o próximo. Senhor presidente, eu tenho um outro processo da sala do doutor Helder. Se fosse possível, eu tenho uma outra sustentação na 10ª turma agora também. Então, vamos a ele. Então, passando para a sala do doutor Helder, no 43, inscrito o doutor Juscelino Teixeira Barbosa Filho pelo recorrido reclamado. Helder, quando tiver condições, pode anunciar a proposta de voto. Helder. Senhor presidente, eu não estou conhecendo recurso ordinário porque é deserto. Não. Fala pela parte contrária, não é isso? Pela reclamada. Eu gostaria de aguardar eventual divergência. Eu devolvo a palavra. O segundo votante aqui é a doutora Maristela. Estou acompanhando, senhor presidente. De acordo. Então, é unânime no sentido de não conhecer. Não, deserção. Mas é porque eu estava conferindo depressa. O dado fica proclamado. Um bom dia a todos. Obrigado. Foi para eu rever, sabe? Então, retornando para a sala da doutora Sabrina, no 8º da pauta, inscrito o doutor Ricardo de Villeforte Alves Pinto pelo recorrente reclamante. Para movimentar da sala da Sabrina, para 8, quando tiver condições, Itaú Unibanco. Pois não. É a proposta de voto. Conheço de ambos os recursos interpostos. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamante, ficando vencida esta relatora quanto ao tema de honorários advocatícios. E dou parcial provimento ao recurso do reclamado para determinar que as horas extras sejam calculadas após a 8ª diária e 44ª semanal, aplicando-se o divisor 220, que é a base de cálculo das horas extras, é o salário base acrescido das verbas fixas de natureza salarial, excluída a incidência da súmula 264 do TST, vencida a relatora quanto à correção monetária e assistência judiciária. Mantido o valor arbitrado à condenação, porque ainda é compatível. Doutor Sabrina, é 44ª ou 40ª, que é bancário? 40ª. 40ª. Desculpa. Pois não. Então, passa a palavra ao eminente advogado. Primeiramente, bom dia. Eu cumprimento a turma recursal, na figura de seu presidente e da ilustre relatora. Eu estou aqui para chamar a atenção à prova testemunhal produzida no feito, que, a nosso ver, não foi devidamente apreciada no julgamento de primeiro grau. Em relação a 2 tópicos, a equiparação e a imprestabilidade do controle de ponto. Em relação à equiparação, é notório que as diferenças de atividade são um obstáculo para o deferimento da isonomia salarial. Porém, não se entende que essa diferença de atividades seja sinônimo de diferença de segmentação. No caso, em apreço, a sentença pressupõe que pudesse haver diferenças nas atividades decorrentes em razão da confirmação da existência de diferença de segmentação na atividade exercida pelo gerente bancário. No caso, tanto o autor quanto os paradigmas, eles exerciam as atividades de gerente de relacionamento empresas, diferindo apenas pela segmentação, pela faixa de segmentação em relação ao porte das empresas. Porém,
apenas em teoria, pois, na prática, a prova testemunhal revelou que os clientes eram atendidos fora desta faixa preferencial. Chamo a atenção aqui o depoimento da testemunha Bruno, que delimita as atividades do gerente de relacionamento de empresas e confirma a identidade de funções. Por fim, a testemunha Bruno, ouvida a arrogo do reclamante, confirma ainda o mesmo treinamento e a mesma capacitação dos comparados. No outro passo, a testemunha Warley, ouvida a arrogo do reclamado, apesar de manifestar um depoimento extremamente contraditório, ora se contradizendo, ora voltando e reexplicando o que já havia falado, ele confirma que o reclamante tinha acesso à plataforma empresa, confirma que o reclamante tinha capacitação e condições para atender os clientes do depoente, sendo o próprio depoente um paradigma, confirma a identidade de função entre as atividades do paradigma Jamila e do reclamante e confirma que as atividades são as mesmas em todos os segmentos. Isso posto, reforça-se, né, que, em nosso entendimento, a diferença de segmentação não pode ser compreendida como diferença de atividades ou de funções, especialmente levando em consideração haver prova expressa de que essas atividades não eram distintas. Em relação ao ponto de equiparação, é isso que havia a ressaltar. Em relação ao ponto eletrônico, destaco que a testemunha Bruno, ela aponta horários de trabalhos diversos dos controles de pontos que foram juntados aos autos, assim como era esperado desde a exordial, uma vez que tais controles não deveriam refletir a realidade. A testemunha confirma que eles chegavam para trabalhar por volta de 8 horas e saíam por volta de 8 horas da noite. Esclarece ainda a existência e a execução de diversas tarefas que independiam do acesso ao sistema e da abertura do ponto, levando abaixo a tese de defesa. E cumpre destacar que a própria testemunha Warley, ouvida a arrogo do banco, confirma expressamente a realização de atividades depois do fechamento do ponto e confirma o registro de horários inverídicos no ponto. Toda a prova testemunhal produzida confirma a imprestabilidade dos registros de jornada apresentados e, por causa disso, entendemos que a matéria não foi devidamente compreendida em primeiro grau. Por fim, gostaria de destacar a dificuldade da produção de prova testemunhal neste processo, gerada especialmente pela prática do reclamado, de transferências múltiplas e constantes do reclamante. Vê-se que, nos últimos 5 anos, ele foi transferido a impressionante figura de 5 vezes, ficando em tempo médio de trabalho em cada localidade somente 10 meses. Isso tudo para impedir o empregado de estabelecer sua vida e rotina no local de trabalho, independendo do intuito desta. Portanto, isso posto, gostaria de ressaltar que a primeira transferência de Governador Valadares para Ipatinga durou apenas 3 meses, e ele foi transferido para mais de 100 quilômetros de distância de sua residência até então. Posteriormente, ficou apenas 9 meses em Ipatinga, sendo transferido para mais de 100 quilômetros de distância novamente pelo reclamado. Por fim, ficou 14 meses em João Molevade, sendo transferido para uma distância de menos de 40 quilômetros, e, por fim, novamente ficou 9 meses em Itabira, até ser transferido para Caratinga, a 209 quilômetros de distância. Por fim, de Caratinga, voltou para Ipatinga, também a mais de 100 quilômetros de distância. Como podem ver, múltiplas transferências seguidas, que apenas dificultaram, impossibilitaram a produção de uma prova mais robusta, com mais de uma testemunha,
tornando, assim, o depoimento da testemunha muito valioso para o reclamante, no intuito de dar a ele uma esperança de ter a realidade laboral revelada, o que, no nosso entendimento, restou cristalizado, não apenas pelo depoimento da testemunha Avida Rocco, como também pelas palavras da testemunha ouvida Rocco do reclamado. Obrigado. Relatora. Pois não, presidente. Que quanto à equiparação salarial, a própria testemunha do autor, o Bruno, a meu ver, ele esclareceu a questão, porque no banco realmente haviam 4 enquadramentos. O Bruno, ele era da enquadramento 1, EMP 1, olhava os faturamentos de empresas de até 200 milhões de reais. O nível 2 já era com o paradigma Warley, que olhava faturamento de entre 40 e 60 milhões. O nível 3 era entre 5 e 6 milhões. E o nível 4, ao qual pertencia o reclamante, ele olhava faturamentos de até 1 milhão de reais. Então, ele quer se equiparar ao Bruno, ao Arley, ao Ronan e à Jamila. Ao Bruno, não tem condição por causa do faturamento. É claro que quem verifica, quem toma conta de uma conta de até 200 milhões, a experiência é muito maior, o serviço, o trabalho é muito maior. O Arley também, o nível 2, de 40 e 60 milhões, o reclamante se atinha a um faturamento de apenas 1 milhão. E a Jamila, foi documentado, resta documentado no processo, que ela era gerente Uniclass e na função desde 2003, muito antes do reclamante, que passou a função em 2011. Então, por estes motivos, eu mantive o indeferimento da equiparação. Quanto à jornada de trabalho, ao mesmo tempo que ele quer uma jornada de 6 horas, ele quer se equiparar a um gerente de relacionamento que toma conta de contas de 200 milhões de reais. Então, é uma fidúcia especial. Se ele quer o mesmo salário, ele tem que se sujeitar à mesma jornada. E quanto à prova testemunhal em relação à jornada de trabalho, nos cartões de ponto constam marcações variadas, inclusive com saídas às 19h45, às 19h30, no mesmo horário que a testemunha Bruno, testemunha autoral, falou que ele ia embora, 19h30, 19h50. Então, por isso, eu dei prevalência aos cartões de ponto. E a míngua de prova em contrário, eu acho que eles devem prevalecer sim. E, por fim, quanto ao adicional de transferência pleiteado, o próprio depoimento do reclamante já colocou por terra o pedido, ao declarar que, em seu depoimento, que foi transferido para ficar definitivamente nas respectivas cidades. Então, em vista disso, o adicional resta obstado. É como eu voto, presidente. Pessoal, segundo votante... Senhor presidente, a questão da segmentação aí, tem alguns bancários que têm essa segmentação e eu sempre examino de acordo com a prova. E nesse caso aqui, o reclamante trabalhava com essa empresa de faturamento de 1 milhão, querer parar com uma outra de 200 milhões, é completamente diferente o dia a dia, inclusive até em termos de responsabilidade. Por isso, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto da eminente juíza relatora. Maristela. Também acompanho, entendo que essa segmentação se justifica, até porque as operações financeiras realizadas por uma empresa que tem um faturamento de 200 milhões, ela é diferente daquela empresa que fatura 1 milhão, né? Então, eu estou acompanhando integralmente o voto da senhora relatora. Prevalece a unanimidade, conforme foi anunciado. Fica proclamado, portanto. Vamos ao próximo. Agora, passando para a sessão do doutor Helder, no 39, inscrito o doutor Marden Drummond Viana, pela recorrente. Quando tiver condição, a proposta de voto no 39. O Robson.
Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso, estou negando-lhe provimento. Fala por qual parte, doutor? Pela reclamante recorrente, excelência. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo doutor Helder, digníssimo relator, demais juízes componentes da egrégia turma julgadora e desta segunda turma. Eu, como anunciado, falo em nome da senhora Cátia Fernandes de Jesus, que era uma enfermeira que trabalhava para o Hospital Madre Teresa, que é de propriedade do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, que é o nome da pessoa jurídica, há mais de 3 anos. E, no caso, excelências, esta técnica de enfermagem foi dispensada por justa causa, a pretexto de a sua conduta ter se enquadrado no ato faltoso que caracterizaria a desídia, num quadro, né, que caracterizaria a desídia, mas, na realidade, datíssima vênia do entendimento da primeira instância e da proposta de voto de Sua Excelência, o relator, nós entendemos que não seria o caso aqui de caracterização da desídia. Isso por quê? Em 3 anos de contrato de trabalho, houve uma única falta. E, faltando a reclamante neste único dia, e a reclamada tendo tomado conhecimento de que ela, no dia em que faltou, participou de um churrasco aí de congraçamento entre as colegas de trabalho, aí, tanto do Hospital Madre Teresa quanto de outros hospitais, resolveu por bem dispensá-la por justa causa, enquadrando aí a falta na desídia. Mas a desídia, como Vossas Excelências bem sabem, exige assim, um conjunto de faltas que demonstre uma falta de compromisso do empregado com a instituição, com o empregador, que não é o caso aqui dos autos. Nós defendemos aqui a tese de que, uma vez ausente o empregado ao trabalho, pouco importa, não interessa para o empregador se esse empregado ausentou-se e ficou em casa assistindo televisão, ou se ausentou-se, foi para o shopping fazer compra, ou se foi participar de um churrasco. As consequências do que ele fez no dia em que faltou não interfere no resultado do trabalho lá na falta. O resultado, as consequências seriam as mesmas. E conforme ficou claro, inclusive pelo depoimento da testemunha ouvida a roubo da reclamada, é absolutamente comum num hospital, especialmente num hospital de grande porte, como Madre Teresa, a falta, a abstenção de empregados durante o contrato de trabalho. Eu, agora que estou falando para Vossas Excelências, estou, inclusive, me lembrando aqui da minha experiência profissional como advogado de hospital. Já advoguei para o Hospital Belo Horizonte por quase 15 anos. Então, posso falar de cátedra que isso, a ausência de empregado, de técnico de enfermagem no hospital, é algo absolutamente comum, inclusive, Excelências, por um fato que é de conhecimento público e notório, que esses técnicos de enfermagem, por trabalhar em jornada 12 por 36, via de regra, costumam ter 2 vínculos de emprego, o que gera para eles uma sobrecarga e acaba ocasionando essa situação assim, de a falta desse técnico de enfermagem ser absolutamente comum. E, no caso aqui, não foi comprovado também qualquer prejuízo afora o normal da situação de que uma ausência traria. O fato de se tratar de CTI aqui é irrelevante, porque a reclamada tem um esquema de prontidão para cobrir essas faltas, não ficou demonstrado concretamente que qualquer prejuízo extraordinário. E, por fim, eu queria salientar para Vossas Excelências que a sentença ela deu muita importância
a um áudio, na verdade, a 2 áudios que existem nos autos, e acho que esses áudios pesaram demais na formação do convencimento da douta julgadora de primeiro grau. Esses áudios, Excelência, deixa eu explicar o contexto. Hoje, como é muito comum de acontecer, a empregada estava participando desse churrasco de congraçamento de final de ano entre os colegas de trabalho e foram tirados algumas fotos e essas fotos foram enviadas para um grupo de técnicos de enfermagem, colegas de trabalho, e a reclamada tomou conhecimento de que a reclamante estava participando desse churrasco aí no dia que faltou, e nesse grupo de WhatsApp houve 2 trocas de mensagem. Uma de uma colega que estava trabalhando, brincando com o grupo que estava participando do churrasco, mandou um áudio mais ou menos nesse sentido, eu não lembro aqui a literalidade das palavras, enquanto eu estou aqui trabalhando, vocês estão aí bebendo? E a reclamanda respondeu brincando, fazendo uma troça, evidentemente, com os colegas de grupo, dizendo, ninguém tem culpa da vida ruim dos outros. É evidente que essa reclamante errou, porque ela deixou de ir trabalhar quando estava escalada, mas, repito, tratou-se de uma única falta em 3 anos de contrato de trabalho e, na verdade, ficou claro aí que ela estava fazendo uma troça, uma brincadeira aí entre colegas de trabalho aí nesse grupo de WhatsApp, situação esta absolutamente comum. Então, com essas considerações, nós esperamos aí que Sua Excelência, se entender, né, ser o caso, reveja sua proposta de voto para dar provimento ao recurso e, se não for o caso, que os demais julgadores não o acompanhem. Muito obrigado. Presidente relator. Senhor presidente, antes de mais nada, queria ressaltar o brilhantismo da sustentação oral feita pelo doutor Marden. É um grande advogado, participa de várias audiências com a gente lá na primeira instância. Se trabalhou lá no Hospital Belo Horizonte, deve ter trabalhado com o doutor Jordão, brilhante advogado, eu tenho um carinho enorme, a gente até brincava muito que com a obra lá da Antônio Carlos, quem é que empurrou o Hospital Belo Horizonte, ele gostava desse tipo de brincadeira. Muito bacana. Mas, nesse caso aqui, senhor presidente, se não tivesse acontecido, hoje em dia está muito na moda e está acontecendo muito as questões da mídia, estão trazendo um reflexo. Essa moça trabalhava no CTI do Hospital Matereza. Ela faltou. Ok. Ok em tese, né? Porque quando uma pessoa falta, outras têm que tomar conta do serviço dela. Traz prejuízo para os que estão lá. Pois bem, não avisou nem nada e faltou. Mas, nesse meio termo, ela começa a mandar, tem fotos aqui no processo, tem áudio, o áudio é exatamente isso que o doutor Marden faz, ela está vendo zombando das pessoas que estavam lá trabalhando e ela no churrasco, tem as fotos aqui. Isso, sabe, não foi o que eu entendi, que o juiz entendeu, e eu também estou encampando, se foi uma zombaria, não só com os colegas, mas também para o próprio emprego, também para as pessoas que estão no CTI, eu já estive hospitalizado nesse hospital, então, quer dizer, eu acho que extravasou o limite daquela pena leve que a desídia poderia proporcionar a ela quando ela zomba das pessoas que estão lá trabalhando. E zomba do próprio emprego. Acho que, hoje em dia, com essas mídias, a gente está podendo fazer isso, mas não, e tudo mais. Então, senhor presidente, eu achei também, eu estou encampando a relevância dos fatos. A falta, se ela tivesse faltado, ela teria tomado, no máximo, uma advertência, talvez uma suspensão e tudo mais. Mas, quando está zombando das pessoas que estão trabalhando lá, então, eu achei que extrapolou em muito essa pequena falta e ela se tornou grandiosa demais. Porque deve ser difícil para o chefe do CTI receber essas fotos e ver que, ao invés da moça estar trabalhando, saudável, ela está no churrasco e mandando foto para os colegas e para o setor. Por isso, senhor presidente, eu mantenho meu voto. Desembargadora Maristela. Senhor presidente, com todo o respeito ao posicionamento adotado na sentença e confirmado pelo ilustre relator,
eu entendo que a falta injustificada da reclamante, ainda que para participar do evento festivo, ela ocorreu uma única ocasião após mais de 2 anos e meio de trabalho. Eu acho que ela não estava nessas mensagens, né, que constam do processo. Eu acho que ela estava na linguagem popular do jovem, trolando as colegas. Não havia assim, estou te humilhando, porque eu estou aqui, estou aqui me divertindo, e você trabalhando. Eu acho que a desídia, ela pressupõe um desleixo continuado com as atividades laborativas, um desdém com o trabalho. E, nesse caso, uma única falta injustificada, apesar de trabalhar no CTI. Nós sabemos que que na área de saúde tem aqueles trabalhadores que trabalham em regime de sobreaviso, né? Então, eu achei a punição não condizente com a falta. Eu achei que não observou a gradação da pena. E, na desídia, eu acho que tem que haver a gradação da pena. A não ser que ela tenha firmado o compromisso, amanhã eu estarei aqui, o hospital tenha chamado, não temos substituto nenhum, tem uma cirurgia de grande porte, precisamos de você, e ela tenha... Não, eu estarei lá. E no dia seguinte não compareci. Então, eu achei que o hospital poderia ter aplicado antes uma pena mais branda, até com suspensão, quem sabe até de 5, 10 dias, mas não uma dispensa por justa causa com uma empregada que não tem uma vida profissional pregressa, maculada por outras faltas. Então, por conta disso, senhor presidente, eu estou propondo reverter a justa causa e deferir as verbas decisórias, liberação do fundo de garantia, do seguro-desemprego. Essa é a minha proposta. Decidiu o terceiro votante, desembargador Lucas. Senhor presidente, eu tive muita dúvida nesse caso e votei aqui eletronicamente, acompanhando o voto do relator, um excelente voto, bem fundamentado, etc. Agora, eu vendo a divergência apresentada pela doutora Maristela e pensando mais no caso, eu vou pedir vênia para mudar o meu voto que foi lançado para acompanhar a divergência, exatamente por esses motivos que ela ressaltou. Em primeiro lugar, que a reclamante não teve nenhuma outra punição em quase 3 anos menos de 3 anos de contrato. Se fosse que a desídia, em princípio, deveria ter sido demonstrada em uma conduta de outras faltas, mesmo que mais leve, etc. Não teve nenhuma demonstração desse sentido. Em segundo lugar, exatamente não houve esse compromisso, pelo menos não foi demonstrado que ela teria sido convocada para um evento especial, uma operação, está faltando alguém, mas sim na escala normal de trabalho deles. Em terceiro lugar, essa resposta dela às colegas, que me parece, porque eu estou lembrando que foi em uma resposta, uma colega a questionou, aí ela deu essa resposta. Eu acho que pode ser entendido bem dessa forma também, aí, como uma brincadeira entre colegas, não dirigida para o empregador. Se fosse dirigida para o empregador, de uma forma mais zombeteira, eu acho que justificaria. Em quarto lugar, eu acho que ela já está sendo muito punida, que é a dispensa, hoje em dia, de um trabalho. A dispensa sem justa causa já é uma grande punição para o desemprego que está desse jeito. E acho também que ela, em quinto lugar, quer dizer, a importância do trabalho dela, né? Essa categoria, eu acho uma categoria muito desprestigiada para o que ela faz. Então, eu acho que eu devo ser um pouco mais tolerante em relação às falhas delas, pela importância da atividade desenvolvida. Então, eu vou pedir vênia, acompanhar a divergência. Então, bem, nesse caso, a matéria central é essa, né, doutora Maristela? É necessário ler a minha conclusão? Eu fiz até uma conclusão. Como redatora, né? Redatora, pode ler a conclusão, por favor? Bom, eu estou dando provimento, conhecendo e dando provimento parcial ao recurso da
da reclamante, para reverter a justa causa em dispensa injusta e para deferir ao autor o aviso prévio, a razão de 36 dias, 7 12 de férias proporcionais, acrescido terço, 13º salário integral 2017, observada a projeção do aviso prévio, fundo de garantia mais 40%, a incidir, inclusive, sobre o aviso prévio e 13º salário, hora deferido, e a multa prevista no artigo 477 da CLT. Deverá a reclamada fornecer ao autor do TST no código SJ2, garantindo a integralidade dos depósitos e as guias CDSD para requerimento de seguro-desemprego, sob pena de expedição ao ofício ao Ministério do Trabalho, para a concessão do benefício, caso a autora satisfaça os requisitos legais pertinentes, sem prejuízo da indenização por dano moral, caso o benefício seja indeferido por falta imputável à rei. As parcelas deferidas serão acrescidas de juros de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da ação e correção monetária pelos índices do IPCAE. Conheço do recurso... Bom, é isso. É isso mesmo, estou repetindo. Então, fica proclamado esse resultado, por maioria, vencido o relator, redatora, desembargadora Maristela. Muito obrigado. Um bom dia a todos. O próximo. Prosseguindo na sessão do doutor Helder, no 28, inscrito doutor Isaac Romagnoli Silveira Lima, pela recorrente Novos Engenharia. Helder, quando tiver condição. Presidente, antes de mais nada, eu acuso o recebimento de memorial. Não estou conhecendo de ofício o recurso ordinário da primeira reclamada a Novos, porque deserto, não pagou as custas, nem recolheu o depósito de execução. Estou rejeitando a preliminar de inadmissibilidade do apelo do obreiro por ausência de eletricidade, arguído em contrarrazões pela segunda e terceira reclamada, e conhecendo dos recursos do reclamante da segunda e terceira reclamadas, eu estou acolhendo a preliminar de nulidade da sentença e determinando o retorno dos autos à vara de origem, a fim que seja prolatada nova decisão de embargos de declaração por outro magistrado que esteja atuando naquela vara ou designado pela Secretaria-Geral da Presidência desse tribunal. Estou declarando prejudicadas a análise dos demais tópicos dos apelos ofertados. É assim que eu voto, senhor presidente. Quer dizer, não conheceu, mas o resultado acaba atendendo a pretensão da reclamada, que está acolhendo a nulidade. Né? O senhor aguarda eventual voto divergente? Aguardo, por favor. Então, doutor Helder, doutora Maristela. Eu tenho divergência no recurso da primeira reclamada, que eu admitiria, eu daria uma oportunidade para regularizar o preparo no recurso do primeiro reclamado. Mas aqui no mérito não vai ter efeito prático. Não vai ter, eu acho que eu vou até tirar essa divergência, não vai influenciar em nada. Então, acompanhe integralmente. Um relator. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Se declarou impedido. Próximo. Não tem mais tentação oral escrito presente. Nós vamos dar aquele intervalo regulamentar, compulsório, obrigatório. Está no regimento inteiro. Então, vamos já. Para se evitar dano à indenização do dano moral, né, senhor presidente? E a gente ia reclamar dele.